Salve, salve! Estamos começando por aqui mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Cultura Pop. Aqui pela TV Mar, canal 522 da Claro Net e também pelas nossas plataformas digitais. Se você está nesse momento assistindo pelo nosso canal no YouTube, não esquece, já faz a inscrição no canal, ativa o sininho, fica por dentro das nossas notificações e, é claro, os nossos conteúdos também. Hoje estou recebendo... Eu vou até, não vou exagerar não, mas eu tenho que falar, o cara é uma lenda já aqui da cidade do Rio Grande, apesar de ser jovem, ele é um cara que, quando a gente fala muito a palavra lenda, a gente imagina que é uma pessoa mais velha, mas nem sempre, porque às vezes a pessoa pode ser jovem, mas já tem muita história para contar, que é o caso desse cara aqui, que é instrumentista, é cantor, é compositor, é produtor, que é isso, Dudu Castro, que prazer de ter aqui, Dudu. O prazer é todo meu estar aqui no Cultura Pop contigo. Demorei, mas cheguei, né? É verdade. Tem que estar na minha vida. Demorei, mas cheguei. Mas é um prazer imenso estar aqui, beber dessa água com você. Saúde aí, ó. Vamos beber da água. Água é vida. Água do conhecimento. Água do conhecimento. Sério, porque hoje nesse podcast, e eu inclusive faço questão de dizer isso aqui no começo do programa, é um programa histórico, porque vai ficar gravado, vai ficar eternizado, para contar um pouco da tua história hoje, Dudu. É verdade. Porque como esse podcast ele tem 1 hora de duração, dá para matar muitas curiosidades que os fãs principalmente têm a respeito da tua trajetória. Como é que tu começou? Como é que tu deu os primeiros passos na música? Cara, poxa, eu comecei muito cedo, ao ponto de nem me lembrar, né? Mas eu lembro de algumas cenas, assim, tem certas coisas que marcaram muito, e uma eu vou te falar. Meu padrasto pediu uma vez no Swingando, sim, uma música dos Travessos, cara, eu acho que eu tinha uns 8, 7 anos, eu juro por Deus, eu ouvia a tua voz no rádio e ficava batendo na mesa. Entendeu? Isso aí já era indício, sim, que alguma coisa poderia acontecer no claro. musical. Aí, mas tudo começou mesmo quando tava na onda, né? Do samba, do pagode, todo mundo tocava cavaquinho, todo mundo. Isso. No meu bairro, todas as pessoas tinham cavaquinho, banjo, pandeiro, tantã. O samba tava muito em evidência. Aí minha avó e minha mãe, elas me deram um cavaquinho, aí começou tudo, ganhei um cavaquinho. Inclusive no dia que eu peguei o cavaco, cara, no mesmo dia eu peguei assim, eu toquei, tava jogando videogame com meu primo, aí chegou o cavaquinho, eu imaginava que era um som completamente diferente, né? Mas imaginava que era um som super agudo, hiper mega agudo, aí eu peguei, paletei ele assim, quando vai ser um som grave, o que é isso? Comecei a apertar as cordas, arrebentei a corda. Arrebentei a primeira corda, eu fiquei tocando o cavaquinho, começando a tocar com os 3 dedos, esse aqui morto. Depois tive que me readaptar para ativar esse dedo, né? Mas foi isso, faz mais ou menos, faz muitos anos. Eu tinha uns 9 anos de idade quando eu comecei. Foi assim, foi um presente, foi um baita presente, né? Pô, bota presente, né? E foi por isso, então, que tu começou a tocar cavaquinho. Exatamente, pela onda que tava e no qual momento. Foi a primeira música que tu tocou no cavaquinho, tu lembra? Lembro, você não tem como esquecer, foi A Minha Fantasia. Minha Fantasia, SPC. Do SPC. Isso aí. Inclusive daquele disco ao vivo do SPC, que já era sem o Alexandre Pires. Isso aí, acho que foi o primeiro sem, né? Não sei se foi o primeiro. Foi o primeiro. Acho que foi o primeiro. Olha, se não foi o primeiro, foi o segundo, mas foi por aí. Eu acho até que foi o primeiro, sim. Acho que foi o primeiro, sim. Foi o tinha primeiro. A gente se amava na rede. Isso. Né? Na rede a gente fazia, foi essa aí. A Minha Fantasia, que é uma versão, né, de uma música da Beyoncé, se não me engano. A minha fantasia. Ela é uma versão de uma música internacional. Acho que a da Beyoncé é aquela nanana, eu não sei mais o que fazer. Lembra? Essa aí também também. Jogo duro, ela é jogo duro. Ela é jogo duro. Na verdade, foi uma característica daquele Só Pra Contrariar sem o Alexandre Pires, né? De fazerem algumas versões de músicas internacionais. Até né? o próprio Alexandre Pires já fazia, né? Algumas. Sim. Pô, várias, eles né? Seguiram, mas com outra roupagem mais aproveitando, quais são as tuas referências na música? Quais eram naquele começo ali? Poxa, naquele começo não tinha como fugir o samba na cidade era muito forte, né? Não tinha como fugir dos grupos daqui, né? Então, uma das referências que eu levo hoje, tu sabe disso, né? Que eu levo pra vida toda é o Felipe. Poxa, foi... Mas todas as bandas eram todas, fortes, né? Tinha o Samba 3, tinha o Felipe em si, né? Como pessoa, como cantor, como artista. Teve Swing Samba Júnior,
teve só Raízes, tem ainda, né? Os guris ainda Sim, existem. inclusive Cara, esse ano completando 35 anos. é verdade, estão tocando aí todo dia. Um abraço pra toda essa rapaziada aí também que toca na cidade. Sim, o Álvaro, enfim. São lendas, né? Então Lendas. a gente não tem como fugir disso. Influenciou muito. E também influenciou o que tava rolando na mídia. Os Travessos, Tchacabum. Pô, Tchacabum, cara. É o Tchan também, né? Teve muito. Cara, metade. Todos esses grupos aí, de certa forma, eles influenciaram, né? E em que momento, Dudu, aproveitando, em que momento tu pensou em criar um grupo de pagode? Como é que surgiu ali o instinto moleque? Foi no colégio, como a a maioria, né? Na escola, a gente tinha uns amigos ali, aí eu ganhei um cavaquinho, aí outro ganhou um pandeiro, aí a gente começou a fazer o quê? Ensaiar toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente ensaiava. Toda segunda. Aí depois teve uma época que a gente ensaiava todos os dias. Todo santo dia, 7 horas da noite. Aí a gente começava a ensaiar. E não tinha. Tem uma história legal pra contar que a gente não tinha música, né? Não tinha um repertório em si pra ensaiar. E a gente só ensaiava uma música. Somente uma música, sem abuso. Aí a gente começava a ensaiar sem abuso. Ah, foi sem abuso do arte popular. É, com um grupo. Com o grupo foi sem abuso. Sim. Aí teve um dia que foi o Felipe lá no ensaio. Lá. Aí ele deu umas dicas pra nós e ficou todo mundo, né? Meu Deus! Olha quem tá aqui no ensaio. Pô, que legal, né, que cara? Que legal, né? E ele já, Samba 3 estouradaço. Estouradaço. Ele não tinha época, nem por que né? ir lá. Não tinha nem... Ele ficou um ensaio todo com nós, nos deu um monte de dica, levou um CD do Samba 3 pra gente ouvir. Falou que ia levar os guris depois lá, mas depois acho que acabou levou Wagner, levou Bolinha, levou todo mundo lá no nosso ensaio. Foi bom pra caramba, foi. Histórias, né? Muitas histórias. Tu sabes que, inclusive eu tô até buscando aqui só pra... Eu acabei me confundindo, viu? Naquela música Minha Fantasia, na verdade, é uma versão de uma música do Lenny Kravitz, tá? O nome da original é It Ain't Over, Till It's Over. Boa. Agora sim. Impecavelmente. Fui buscar, claro. Inclusive, pô, essa música, a original do Lenny Kravitz, é linda demais. Eu já ouvi essa música já. Sim. Eu não lembro do arranjo, mas eu já identifiquei ela como a do SPC, no caso. Tu sabes que tem várias músicas, Dudu, que a gente escuta, por exemplo, aquela música do Aviões do Forró, blá blá blá, né, que foi um grande hit, né? Sim. Se por mim você... Como é que é o começo dela? Eu como Me cantor... diz pra que eu vou continuar. Isso, essa mesmo. Essa música, ela é uma versão da Natalie Imbruglia, que é uma cantora americana. O nome da música é Torn. E aí, quem conhece essa música com a Natalie Imbruglia não imagina como é... Não, mas é a mesma música. Então tem disso, né? Eu vou te falar, então. Cara, tem muitas músicas do Thiaguinho e do Rodriguinho, muitas. O Amsterdã também, que são versões, só que eles fazem diferente, eles não pegam toda a versão da música. Sim. Eles pegam um trecho importante. A Fila Anda, do Thiaguinho. Algumas músicas são do Usher. Algumas melodias que eles usam é do Usher. Tem muita influência, né? Do Rhythm and Blues, né? Muita mesmo. Às vezes eu tô ouvindo uma música e escuto, Rodrigo. Pois é, né? Thiaguinho, não, eles fazem muito isso, com certeza. Agora, Dudu, vamos lá, vamos seguir nessa linha do tempo. Aí vem o Instinto Moleque. Criaram o grupo. E como é que foi a primeira música que vocês gravaram? Poxa, a primeira música que tocou na rádio? Tocou na rádio, né? Toquei muito, por sinal, essa música, né? Pô, essa aí foi uma baita de uma correria pra gente fazer, que é a música, inclusive, do Alisson Camargo, né? Razão no Meu Viver. Isso. Aí a gente gravou a gente tinha música e a gente queria botar uma música na rádio, que era o nosso sonho, né? Sim. Botar a música no Oceano, Dei no Swingando, fazer uma coisa que isso aí era... Meu Deus, eu sonhava em casa, me imaginava conversando contigo, e hoje a gente tá aqui. Que legal. É uma história. Aí a gente conseguiu lá, a gente colocou, foi no estúdio do César Martins, né? Sim. Foi com o César lá e foi produção do Glauber, como sempre. Como tem que ser. Tem que ser. Produção do Glauber, aí a gente gravou lá no estúdio e depois a gente colocou na rádio com muito sacrifício. Rodou bastante, né? Sim, a galera com certeza. Pediu, porque a gente demorou pra entrar na rádio, mas a gente, como começou a tocar muito cedo, a gente tocava em escola, tocava em tudo que era lugar, entendeu? Sim. Então a gente já tinha um certo público. Só que, claro, a gente não tava maduro ainda pra poder deslanchar, sim, né? Pra estar normal. no cenário, pra estar no mercado. Mas a gente, graças a Deus, já tinha um público. Então, quando a música entrou, muita coisa começou a acontecer. Aí tava entrando o YouTube junto, aí começou a virar. Aí foi Razão no Meu Viver, essa primeira música que já deu um norte pra nós, né? Do que fazer. Aí depois passou uns anos, né? Passou mais um tempinho.
E aí entrou depois meu par. E acho que foi, Sim, né? Meu Não teve nada antes. Foi Meu Razão par, Não eu Viver, acho, Meu Par. não sei se posso até estar exagerando, mas acho que é o teu grande hit, Meu assim, pai, né? meu Porque pai, todo meu pai. artista tem uma música que tu sempre... Acho que foi a primeira que eu cantei, né? A Razão do Meu Viver era cantada por mim e pelo Alisson. E era outra época. A internet, o YouTube, estava recém começando. Meu par, o YouTube já tinha, né? Já era um YouTube, já era Sim. grande. Então a gente conseguiu proliferar ela mais na região, no estado Inclusive todo. teve clipe, né? E teve clipe, foi uma coisa que a gente conseguiu expandir mais a música. Porque a música tem isso, né? O investimento que a gente faz é o que vai definir quanto ela vai ser conhecida ou não. Verdade. Existem tantas músicas boas que as pessoas não investem e a música acaba ficando ali. Mas até música ruim, se tu investir, pega, né? É um investimento de marketing Verdade, tudo. tens razão. Por isso que muitas vezes, mas essa música aí, como é que essa música estourou? Investimento, né? Foi feito um investimento forte ali e a música... É que as pessoas não imaginam, né? Que tudo custa uma grana, tudo... Com certeza, né? Pra te apresentar no programa de TV... Pra colocar música na rádio. Pra colocar música na rádio. Não é todo mundo que tem essa barbada aí. Não que abre Principalmente espaço. nas grandes rádios, né? Nos Sim. grandes centros, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Mas te digo pelas cidades, pelas próprias cidades assim que a gente tem até no interior, né? Tem as cidades um pouco maiores, mas Caxias, né? Pelotas. Não é todo mundo que dá a barbada assim, que dá uma oportunidade pro artista pra ele entrar na rádio, pra ele tocar. A maioria tu sabe que é negócio, né, cara? É verdade. É comércio. Não tá errado. Sim. Né? Só que tem o lance do incentivo, a cultura, isso que o Oceano sempre fez muito bem, né? É verdade, com certeza. Agora, Dudu, como é que começou o teu lado compositor? Qual foi a primeira música que tu escreveu? Lembras? A primeira música que eu escrevi, eu não lembro. Porque eu sempre brinquei de fazer música. Porque eu gosto até hoje, né? De rap. Então eu fazia rap, eu tinha um tecladinho. Antes do samba até. Eu tenho uma história. Eu era na terceira série do colégio Rio Branco até, lá perto de casa. E tinha que levar pra aula o que a gente fazia em casa, né? Aí todo mundo levou, sei lá, eu pinto nisso daqui, eu jogo isso, eu jogo carta. E eu, criancinha, levei um CD dos Racionais. Diário de um Detento. Poxa, hoje esse aí é um clássico, né? Imagina eu na terceira série ouvindo o CD dos Racionais. Mas é isso, gente, eu ouvi. Aí eu comecei a fazer umas musiquinhas, umas melodias, até antes de tocar cavaquinho, bem antes. Aí tinha um tecladinho assim que fazia umas batidinhas também, bem amadorzinho, mas aí eu comecei a compor. Aí depois, quando veio Instinto Moleque, aí eu comecei a me dedicar mais à composição em sistema de música, não simplesmente escrever e botar uma melodia como era os rap, né? Aí eu comecei a compor, vou tentar botar uma nota, fazer um começo, meio, um fim, um refrão, coisas que eu não fazia antes. Mas aí acho que a primeira música que eu fiz nesse sistema, eu tenho até hoje lá um gravadorzinho de fita, acho que foi Nosso Lance, uma música que a gente fez com o intuito de fazer uma música mesmo. A gente sentou, foi eu, o Pablo e o Robinho, a gente, vamos fazer uma música porque a gente tem que ter uma música. Aí acho que essa aí foi a primeira música que a gente fez mesmo, música. Pô, que loucura, né, cara? E aí eu tô pensando o seguinte, né? Depois que tu começou, aí não parasse mais, nunca né? mais parei. Pra te ter noção, na época, não sei se tu lembra, não tinha como a gente gravar como grava hoje no telefone, né? É verdade. Não tinha mesmo, né? Não tinha. E a gente tinha que compor, tinha que escrever à mão, e eu tinha um gravadorzinho de fita. Só que já tava começando a rolar, tinha aqueles Nokia, eu tô velho mesmo, tinha uns Nokia que eram MP3, tinha os vermelhos, os azul. Isso. E eles rolavam MP3. E já dava pra tu passar a música por celular, entendeu? Já dava pra mim passar a música pra tipo infravermelho ou Bluetooth, não lembro. Aí um amigo meu ganhou um telefone que o telefone gravava. Não só reproduzia, como também gravava. Aí eu pedi pra ele o telefone emprestado. Aí eu fui pro banheiro de casa. Eu tinha um monte de música, né? E eu vou fazer... Olha a minha cabeça. Vou fazer um CDzinho de violão e voz. Aí eu peguei um monte de música, peguei o telefone dele e gravei. Fiz as guias. O que hoje a gente chama de guia, né? Fala o nome do artista, o nome da música, entendeu? Da composição e tal. Eu fiz um monte de guia e comecei a passar guia pra um pro outro. Que era uma forma de ter a música digitalmente, né? Porque eu tinha na fitinha, eu gravava na fitinha, aí não tinha como a gente passar a fita e divulgar da mesma forma, né? Aí com o telefone ficou muito mais fácil. Aí um monte de gente começou a conhecer as músicas, inclusive Dito e Feito foi assim. Pois é.
Dito e feito, inclusive, foi um grande sucesso o Samba Vox. Assim como Meu Par talvez tenha sido a tua grande música, Dito e Feito foi o hino do Samba Vox. Impressionante. Até hoje a galera conhece, né? A galera muito canta, forte. Como é que foi a construção dessa música? Da letra? Lembras? Eu lembro o dia que eu fiz lá na mesa também. Eu tinha uns costumes de compor, sim, que era sempre na ponta da mesa, lá de casa, mas eu simplesmente, é que a gente não sabe, a música vem, tem dias que a gente faz 3 músicas. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma, às vezes tu não tá nem com vontade, quando vê bem uma melodia, tu sente, tu faz a música todinha, às vezes tu fica preso, às vezes não, às vezes tu faz 3 músicas, às vezes tu tenta fazer uma e não consegue, é uma coisa que é de outro mundo. Né? Surreal, né? Surreal. Agora, uma coisa que também a gente não pode deixar de falar... bom, mas antes de fazer essa pergunta, eu não posso esquecer de falar de um outro assunto muito importante ainda sobre o Instinto Moleque, que eu acho que foi um diferencial do grupo, me chamou muito a atenção na época, que foi o figurino, o visual. Porque a gente sempre fala, né, cara, que muitas vezes a gente compra um livro pela capa, ou a primeira impressão é que fica. Pô, e vocês tinham um figurino diferente do que todos estavam fazendo. Como é que foi essa ideia? Vou te falar. O que aconteceu? A gente rolou um lance, né, de uma promoção do Diário Gaúcho. Não sei se tu lembra disso. Eu lembro do Diário Gaúcho, fazia muitas promoções. Chance Etapa Pagode. Em Porto Alegre, no negócio lá da Imperadores, né? Na quadra da Imperadores, que é em frente... Imperadores, né? Que é em frente à cidade do Inter. Aí tá. E a gente era um grupo novo, só que, cara, sem saber, a gente já tava tendo um baita de uma visão. Aí o que a gente fez? A gente tinha a nossa música, né? Que era nosso lance, que a gente já tinha escrito, né? Já tava pronto. E a promoção era o quê? Tu tinha que mandar uma música autoral, uma música cover. E a gente resolveu participar. Quando a gente entrou. Imagina, tudo novinho assim, a gente foi pra Porto Alegre, tá? Aí a gente tinha que, a gente gravou a música melhor, foi num estúdiozinho que tinha no centro, a gente fez as 2 músicas, ensaiamos, tá? E a gente tinha que mandar uma identidade visual, tinha que mandar foto, né? Claro. Aí a gente tava naquele lance do hype, e na época que tava, tipo, era Bros, era tudo meio que boy band. Isso mesmo. Era tudo meio que boy band, nessa pegadinha aí. É isso aí. E o que tem até hoje, mas o que tava muito em alta era o Rebelde. Não sei se tu lembra. Isso mesmo, claro que sim. E a gente, nosso primeiro figurino começou a surgir nessa pegada deles, que eles usavam inclusive, eu acho, o Zoeira depois começou a usar isso. Sim. Mas foi depois da gente lá no bagulho. Não sei se quando vê alguém viu, né? Pode ser, porque eles usavam a camisa social. Eles usavam a camisa social e a gravata. Isso. Lembra? Lembro. E a gente fez isso por causa do RBD do grupo. Aí, claro, aí depois a gente aprimorou. A gente já tá mais velho um pouquinho, tá maior também, vamos botar um colete. Aí a gente começou a usar tocar social. Mas existia isso na época, né? Eu lembro, as bandas tudo tinham uma pegada, né? O grupo Senzala, mas aí era outra pegada, mas o Senzala tocava sempre de terno e gravata. Sim, tinha uns figurinos. Na época era a única banda que tocava desse jeito, né? E, eu acho fantástico isso, porque isso faz a diferença. Claro que faz. O impacto visual é muito grande. Lembra daquela época dos shows que tinha em Rio Grande? Sempre tinham vários e vários shows. Aí quando vinha um grupo que tava vestido de uma maneira diferente, chamava atenção, porque e era muito mais, o show era coreografado, era sim. Tudo. A gente tentou fazer isso, na realidade a gente deu segmento nessa ideia aí. Tu falou esse lance do coreografado, me lembrei agora do grupo Contrato de Risco, do meu amigo Chiquinho lá de Porto Alegre, que fez um show na época no União Fabril, em que no meio do show a música parava e eles paravam também. Então era um lance coreografado. Sim, isso é legal. Congelados assim. Aí seguia de novo. Cara, são detalhes. Chama atenção, né? Chama atenção. Já a pessoa já começa a rir, já fica feliz, deu. Aí tu já mudou a energia da pessoa, deu. Pra gatilhar ela pra ti é muito mais fácil. Exatamente. É isso aí. Bom, mas aí tá. Isso tudo dentro do Instinto Moleque, e aí a história é muito longa. Foram, imagino, vários shows. Poxa. Muita história pra contar. Mas como o Dudu tem muita história, então eu vou tentar fazer uma síntese aqui, né? De um pouco da história do Dudu. Aí depois saiu isso do grupo. Aí foi pra carreira solo. Teve mais uma coisa também, que o grupo que inovou bastante na cidade, que não existia. Não sei se tu já percebeu essa parte, que eu acho que tu já te ligou. Que na época, por exemplo, os grupos iam tocar em tal lugar e tinha um banner, né?
Era um banner que tinha uma parte em branco ali que tu escrevia. Lembro. Tu tinha uma foto, lembro. Né? E tava tendo essa transição digital. Eu lembro que no Concentras, na época, as bandas daqui tocavam e só tinha um nome. Não tinha material digital para as bandas daqui. O Instinto Moleque foi a primeira banda a ter uma foto digital. Isso, na época, o DJ Jeff... Até mandar um abraço, Jeff. Pô, grande Jeff, beijo. Né? O Jeff, cara, até se me permite, vou mandar um abraço também pro Jeff. O Jeff acho que foi um cara importantíssimo nessa questão, né, da identidade visual, no caso, nas redes sociais. Incentivador pra caramba também. É verdade, né? Era um cara que torcia, a gente sabia, a gente sentia verdade. Que ele queria o bem, sabe? Ele torcia por nós mesmo. Aí ele fazia os flyers. E como a gente já tava, né, a gente mudou, era outra geração que tava entrando no cenário, já era uma geração mais digital, eu sou um cara mais digital, né, sim, do que tava rolando. Né? Aí o que eu fiz? Eu tirei a foto separado de todo mundo pra identificação, pra gente botar essa marca desse figurino, que era social, gravata e colete. Eu tirei a foto e depois eu editei e fiz uma foto do grupo, só que digital. Né? Os caras tinham as fotos tudo, as bandas tinham as fotos de impressa, né? Formato de colar, físico, né? Formato físico, aí o digital começou. Aí sempre que a gente ia tocar no Concentros, o Jeff colocava a nossa foto. A gente foi o primeiro grupo da cidade a ter uma foto digital nos flyers. Isso também foi uma coisa que ajudou bastante. Que deu uma alavancada na nossa imagem, no nosso figurino, naquele lance das pessoas identificar, sabe? Que marcou, porque ia só a gente tinha foto. Claro, depois, em seguida, as bandas começaram a ter. Por exemplo, mas vinha show nacional, Ricardinho, tinha foto. Aí quando tocava Ricardinho, o Instinto abria, era a foto dos dois, entendeu? Não sei se tu chegou a perceber isso na época. Sim, com certeza. A gente foi um dos primeiros grupos. Aí juntou a foto com o clipe, com a música estourada, com um monte de coisa. Aí foi só alegria. Pô, sensacional. Bom, agora como as pessoas gostam muito de histórias também, como essa que tu tá contando, né, no podcast, antes de sair do Instinto Moleque para tua carreira solo, eu vou fazer mais uma pergunta então, que é o seguinte: vocês fizeram vários shows fora de Rio Grande, lembra de cabeça sim. quais cidades vocês tocaram? Poxa. E uma que tenha marcado, algum show que tenha marcado? Tem vários. Pô, a gente, inclusive eu dei uma parada de viajar, porque, ficou muito cansativo. Porque a gente, financeiramente, não valia tanto a pena. Sim, com certeza, mais pela divulgação. Mais pela divulgação e pela história, né? Só que é cansativo, cara. O Instinto viajava, era 2 vezes na semana. Porque tem muita cidade pra se tocar aqui, se tu parar pra pensar. Tem. E a gente, e se tu viajar, cara, se tu viajar por 8 cidades, já tu vai uma vez no mês em cada cidade, mas vai ter rotatividade, então tu vai estar sempre girando. Claro, a gente tem São José do Norte que não conta como uma viagem, mas de certa forma também conta porque outra cidade. Não, a gente vai e não tem como voltar. Sim, às vezes, uma aventura, né? É uma aventura. Tu tocar lá, demora mais pra tu voltar pra casa do que tu tocar em Pelotas, por exemplo. Que tu consegue fazer um bate-volta. Bate-volta. Mas, cara, teve muita. A gente tinha uma data fixa. Jaguarão, Canguçu, no norte era mais vezes, né? Pelotas também, na época do Rosales. Cara, tem tanta. Rosales, cara. Tem tanta. Porto Alegre também, a gente tocava. Cara, a gente fez umas aventuras em Porto Alegre de fazer bate-volta que eu nunca mais faço na minha vida. Que a gente foi, tocou e voltou. Muito cansativo. Até mandar um abraço pro Mano. Mano viajava com nós, Mano da van. Sim, o Mano, claro. Meu Deus. Lajeado é muito longe. A gente, no começo era 1000 maravilhas, né? A gente já ia fazendo bagunça na van e tal. Mas aí depois tu... No começo tudo são flores. Aí depois, imagina, tu toca sexta, sábado, domingo, por exemplo. Sexta e sábado, sexta era Jaguarão e sábado em outro. Já muito tempo é cansativo. Eu particularmente meio que dei uma saturada, porque eu queria tocar aqui, né? E não dá tempo da gente fazer nada, porque tu tá longe de casa. Eu, na época, eu queria produzir, queria fazer as coisas. Sei lá, também jogar videogame, conseguia. Aí tinha que ir pro colégio, tinha que estudar. Sim, quem começa muito cedo acaba tendo que pagar isso. Aí eu tinha que estudar, tinha que fazer os negócios aí. Tipo, segunda-feira era difícil me pegar na aula, né? Ainda bem que as gurias me ajudavam. As gurias, trabalho eu nunca fiz na vida. Todo mundo, deixa eu fazer trabalho contigo. Nem copiava elas. Que barbada, hein? Era uma barbada. Entregando ouro aquilo. Valeu a pena. Obrigado, meninas. Todos vocês escreveram pra mim. Agora, Dudu, aí depois tu fosse pra tua carreira solo, podemos dizer assim, né? Porque, aí a história, a partir de agora a história também é fantástica, né? Porque tu te reinventasse inúmeras vezes, mas como é que foi teu primeiro trabalho, tu lembra? Primeiro show, primeira música, sozinho. Na verdade, o que aconteceu na época do Instinto? Como eu sempre fui o cara que
corria por tudo, me sobrecarregou. Entendeu? Aí, querendo ou não, eu tava lá focando e acreditando em uma coisa, né? Pô, tava lutando pra mim fazer, tipo, pô, eu ganhava dinheiro, conseguia dinheiro, porque não trabalhava, né? Não tinha que fazer. Aí eu pegava, investia tudo que eu ganhava, tudo que eu tinha, eu investia na música. Sim. Enquanto os guris não, eles já estavam uns tendo filho, já estavam tendo um pensamento lá na frente, fora da música. Sim. E essa sacada aí que eu, não sei se foi sacada ou que eu tive ou não tive. Percepção. Essa percepção fora da música, eu não me imaginava. Talvez eles já estavam pensando assim, né? Vou botar a música como segundo plano, sei lá. Não sei se eles acreditando que isso era bom ou ruim, né? Porque naquele momento aquilo ali era meio que era um hobby, né? Só que eu não estava vendo como um hobby, eu estava vendo como vida. Aí, claro, aí foi sobre as ambições eram diferentes. Eram diferentes. Aí não é à toa que as coisas foram acontecendo e hoje eu consegui me estruturar, mas porque eu lá atrás eu não coloquei outra ambição de meta. Eu fiquei ali, vivendo aquilo. Sim. E me qualificando, né? Me preparando para hoje ser autossuficiente. O que eu fazia? Pô, a gente tinha que marcar foto, eu marcava foto. Tinha que marcar show, eu marcava show. Tinha que marcar ensaio, eu marcava ensaio. Eu gravava, eu escrevia, eu produzia, eu fazia tudo. Aí chegou um momento, até as próprias festas, né? Aí, tipo, a gente vendia ingresso pra caramba. Aí foi me sobrecarregando. E aquilo ali de certa forma, a gente foi ficando mais velho, né? Pô, a gente já tava com 18, 19, os guris já estavam trabalhando. Eu tava vendo que eles já estavam tomando um rumo diferente. E eu não. Eu tava querendo aquilo ali, entendeu? Eu tava focado naquilo ali, porque eu acreditava que aquilo ali poderia dar bons frutos, sei lá. Eu queria viver aquela experiência, entendeu? E eles, de certa forma, acho que não estavam na mesma vibe, né? Sim. Aí eu decidi, tive uma proposta do Magalhães. Sim, eu lembro disso. Um abraço pro Maga. Grande Maga. Que ele falou, cara, vamos fazer um negócio nosso, tal. E foi tentador, né? Foi tentador na época. Só que eu sempre tive a bandeira do grupo. Vou contar até uma história legal. Eu sempre tive a bandeira do grupo, assim, tipo, grupo. Eu fui convidado pra ser artista de vários grupos da cidade, quase todos os grupos da cidade. Todos, acho. Todos me convidaram pra ser, até de fora da cidade. Né? Só que eu nunca quis, eu sempre fui do instinto, né? Porque eu pensava, não, se eu for sair de um grupo, eu vou sair de um grupo pra mudar minha vida. Caso contrário, eu vou mudar minha vida. Sim. E sempre desde pequeno com esse pensamento. Aí tá, resumindo, eu fiz o projeto com o Maga. Aí eu comecei a fazer o projeto com o Maga. E na época a gente começou a gravar música e tudo mais, né? Foi a música foi Quem Sempre Ganha, Agora Vai Perder, que a gente começou um processo novo, que aí já mudou a identidade visual. Já coloquei aquele chapéu, agora eu tô até bolando um esquema novo, aguardo. Mas aí foi onde eu abandonei o cabelo amarelo, já comecei a fazer outra identidade, né? Sim. E uma expressão sonora também mais dark, assim. Aí tá, a gente começou, gravou, tá. Aí depois o Sente o Clima tava sendo reformulado, porque na época tava tendo o lance dos travessos com o Rodrigo e o Felipe, né? Uma coisa mais ou menos assim. Aí surgiu a proposta, quando acabou o Extinto, tipo, surgiu várias propostas, né? Pra mim ser cantor também, junto com os guris do Sente o Clima. Só que eu já tinha fechado com o Maga, né? Aí até fiquei, tipo... Eu fiquei sabendo disso. Fiquei feliz, mas não tinha muito o que fazer, né? Porque eu tinha dado a minha palavra pra ele e tal. Aí, resumindo, fiz esse projeto com o Maga. Aí a gente fez uns shows, fez a banda top. Tava fazendo... Baita banda. Fazendo um trabalho autoral legal. Só que aí o Maga teve uns problemas. E aí ele teve que parar o projeto, né? Só que eu não podia parar, né? Eu vivi aquilo. Né? Aí, resumindo, eu toquei, continuei. Aí teve um cara que sempre quis me ajudar, entendeu? Sempre. Ele ficou, acho que uns, 2 anos me tentando, assim, falando. Tem que te ajudar nisso, tem que te ajudar. E eu nunca aceitei, né? Porque era uma coisa, pra mim, na época, era uma coisa surreal, né? Sim. Era muita grana entendeu? O cara queria me ajudar. Era um investidor. Era um investidor de verdade. E além de um investidor, um amigo. Eu sentia a verdade nele. Aí, tá, eu tive esse projeto do Mag e teve um show do Cristiano, dos Travessos. Que aí foi onde ele me pegou. Porque eu tava com toda a estrutura do Mag, tinha tudo, tava com tudo pronto. Banda, tudo. Ensaio, sabe? Tudo aquilo. Aí quando vê, pum, não tinha mais nada.
Pois é. E um show marcado pra fazer. Bah. Grande, não era um show que eu poderia, sabe? Não era um Ferroviários, era um eventual show dos Travessos. Aí eu não tinha o que fazer, né? Aí eu fiquei, o que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Só tinha conhecimento com os músicos, mas eu precisava ensaiar, era um show grande. Tinha que apresentar alguma coisa. Sim. Aí, sempre na correria, pra lá e pra cá. E quando veio o Giovanni, que foi o Giovanni Sá, o cara que me ajudou muito, né? Um irmão, um amigo, um pai, tudo. O cara, realmente, ele é uma peça. Ele, minha avó, minha mãe, são pessoas que eu levo, assim, ó, nas orações pro resto da vida. E aí ele me pegou, aí ele começou até a rir, aí agora, o que tu vai fazer? Eu tinha que ensaiar, tinha que fazer tudo aí. Tu acredita? Sabe o que ele fez? A boa vontade do cara em querer me ajudar foi gigantesca. Ele falou, cara, vou te ajudar, me deixa te ajudar. Que ele já tava 2 anos me tentando. Sim. Só que eu nunca aceitava, porque, sei lá, antiético, né? Claro. Eu não ia ter como devolver aquilo. Sim. De certa forma, entendeu? Aí eu não tinha como aceitar. Só que aí eu, me vi sem eira nem beira. Sim. Sem estúdio, sem como ensaiar, sem dinheiro, sem nada. Aí eu, me ajuda então nessa aí, desse show. Ele, não, deixa eu ser teu empresário. Aí tá, então beleza. Aí ele tava em processo de mudança, aí ele se mudou pra uma casa nova e a casa antiga tava parada. Ele falou, não, vamos fazer os ensaios pra esse show na minha casa. Aí aí a gente começou a ensaiar ali, tá, beleza. Aí ele comprou um som, já comprou os instrumentos, tudo, comprou um monte de coisa. Voltei a ter mais estrutura. Ou seja, o que já era bom antes ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda. Aí a gente fez esse show e tal, a gente fez esse show, e depois a gente fez a parceria, aí a gente gravou em São Paulo, fizemos todo. Então, depois foi todo esse. Porque o que ele falou? Ele ouviu a música Quem Sempre Ganha. Entendeu? Desde que eu lancei com o Maga, ele ouviu, um dia ele falou que tava andando de carro, e botou na rádio e ouviu a música. E dali ele teve interesse, entendeu? Porque ele sempre gostou muito de tocar, ele sempre foi um cara muito musical. Família dele toda semana fazia festa, ele era um cara que gostava, e um dia ele falou pra mim assim, cara, poxa, eu tenho uma estrutura, graças a Deus eu tenho uma condição financeira, né, porque mas tudo que eu queria era tocar. Ele falou talvez eu trocasse tudo que eu tenho pra poder tocar. E ele falou, eu me encaro, mas não adianta, é um bagulho. Ele falou, é uma coisa que não tem preço. Né? Ele falou, é uma coisa que não tem preço. Eu tenho, não tem como comprar. E é uma coisa que ele sempre falava, ele sempre é um amigo de verdade. Aí a gente fez esse lance em São Paulo, fez um trabalho legal. E eu tendo aquela visão, né, que eu nunca imaginei que isso ia acontecer, cair como uma luva. Aí teve um dia que a gente conversou, que ele explicou que descobriu uma doença, que descobriu câncer e tudo mais. Foi uma coisa bem triste. Aí ele veio a falecer, né? Sim. Pouco tempo depois disso. E uma coisa que marcou muito, cara, que foi uma conversa que a gente teve, que a gente conversava muito, não tem noção. E ele falou, já tô acertando minhas contas, né? Porque eu não entendia o porquê que ele tava fazendo aquilo, né? Sim. Além de ele gostar de mim, mas de ser meu amigo, mas ele queria fazer algo de bom. Provavelmente ele já pressentia. Ele já pressentia. Ele era um cara muito sensitivo, muito coração. Inclusive, por conta dele, a gente fez uma festa. Olha só o que ele deixou aí. A gente fez quantas pessoas ele ajudou? Sim. Indiretamente. A gente fez uma festa de lançamento do DVD, né? Que foi o lançamento que a gente fez nos Ferroviários. Eu lembro disso. A gente fez a festa, foi uma baita festa. Só que ele não tinha muita experiência com festa, ele comprou cerveja demais. Aí, pra ajudar ele, né, que depois eu fiquei, tem que ajudar a vender as cervejas, né, não vou deixar ele ficar. Ele falou, não, isso aí deixa, que eu não vou comprar cerveja mais durante o ano todo. Na cabeça dele, não vou comprar mais cerveja, vou beber tudo isso aí, deu. Aí eu vou começar a ajudar, né, vou fazer o que eu posso, porque a gente estava sempre junto. Sim. Aí eu criei, olha, eu já liguei todos os fatos, montei um plano na mente, que eu falei, era 100 anos do samba. E eu vou criar alguma coisa. Aí foi onde surgiu o Domingo é Dia. Foi aí que surgiu o Domingo é Dia. Aí que surgiu o Domingo é Dia. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Aí surgiu o Domingo é Dia, aí a gente fazendo as festas, eu sempre tive aquela vontade de fazer algo solidário, né, que é legal. E indiretamente ele criou um projeto.
que ajudou. Cara. Ele já ajudava muita gente. Que história, hein? Mas ele ajudou muito mais gente, cara. Que tem gente que é grata até hoje. Eu vou voltar com os projetos do Domingo é Dia Solidário. E ele ajudou, cara, muita gente. E de certa forma, ele começou isso. E isso pode durar a vida toda. Pode ser um projeto que deixou esse legado. Deixou diversos legados, mas através dele surgiu o Domingo é Dia, surgiu um monte de coisas boas que vão continuar existindo por aí. A gente vê como são as coisas, né? Pô, e aproveitando o gancho do que tu falou aí agora, Dudu, aí através também dele teve essa possibilidade de tu ir para São Paulo. Sim, não. Fala um pouquinho dessa experiência aí. O que eu já tava indo pro Rio, já tava tendo um contato, né, com os caras São Paulo, lá. Rio, na verdade. Eu fui pro Rio, fui em São Paulo, porque a gravação foi em São Paulo. Sim. Mas o que eu tinha, eu já tinha gravado, né? Que eu fiz 2 trabalhos aqui, aí depois eu tive Inevitável Fim. Nessa transição entre o Maga e o final do Instinto e o começo da carreira solo, a última música que a gente fez com o Instinto foi Inevitável Fim, gravada em São Paulo. Entendeu? Porque a gente já tava tendo network com os artistas de lá, com o lance da composição e tudo mais. Aí eu já tava tendo esse contato. Aí surgiu o Giovanni, né? Nessa história, depois que a gente gravou. E eu já não tinha mais a parceria com o Maga. Eu tava sozinho. Aí ele queria investir, ele falou, não, vamos fazer um bagulho top. E eu já tinha os contatos com o cara lá. E por incrível que pareça, lá era mais barato que aqui. Que loucura. É uma loucura, é uma coisa surreal. Lá, pra mim, as coisas estavam sendo muito mais baratas que aqui. Eu tava tendo realmente ajuda pelo lado dos caras lá. Aí eu já tinha ido no Rio, aí eu conheci o Mildinho. Pô. Por outra ironia do destino, não me pergunta qual. Cara, não tem explicação. Um acontecimento que teve há muitos anos atrás me fez ter contato com o Mildinho, Flavinho, Nene Brau, todas essas pessoas aí. Aí eu tava no Rio, fui no 4 Linhas, né? Na segunda-feira, resenha de segunda. Toda segunda eles tinham lá no 4 Linhas, acho que ainda tem. Que tocava Vara de Família. Sim. Que é o Macabu, Mildinho, Flavinho, Nene Brau, Mildão, pai deles. Só eles, só a nata, né? Aí trocando uma ideia com o Mildinho, ele falou, beleza, não sei o quê. Aí surgiu a ideia, né, de gravar com o Prateado. Porque o Giovanni queria. Não, tem que ser vamos fazer os mais top. Vamos ir. Ele falou, não, Mildinho, os caras, até hoje a gente tem contato com esses caras, né? Inclusive mandar um abraço pro Chico, meu irmão também, lá do Rio. E ele falou, não, diz que tu é meu primo. Liga pro Prata aí, diz que tu é meu primo. Aí, olha só, tem mais uma história. Meu Deus do céu. Tá, aí resumindo, fiz todo o elenco. Eu montei o elenco pra gravar, junto com o Paulinho. Eu montei o time, eu quero isso. Vamos fazer isso. Eu produzi as músicas também, né? Eu fiz toda a identidade, a capa, praticamente fiz tudo porque que eu queria. Eu queria economizar, eu não queria que o Giovanni gastasse, entendeu? Comprando música, fazendo, não, vamos fazer nós, tu quer fazer, mas eu vou fazer também, vou me agarrar contigo, cada um vai dar o que tem, né? Aí a gente fez esse trabalho aí consegui, montei todo o elenco, tá, beleza. Aí a gente foi pro Rio, gravou, tal. Aí, com as produções ficou top, aí chegou na hora, pouca coisa mudou, né, em arranjo, não mudou muita coisa. As músicas, eles ficaram todos impressionados lá. Aí eu troquei uma ideia com o Prateado, falei, não, vou pro Rio. O Flavinho falou pra eu falar que era primo dele, mas não vou falar que sou primo do sim, né? sim. Não, Flavinho não, Mildinho. Não vou falar que sou primo do cara, né, tá louco. Eu falei, aí conversei, a gente conseguiu contato com todos. E imaginei eu ligando pra falar com o Prateado. Liguei uma vez. Não atendeu. Desliguei. Entendeu? Tu desligou? Eu que desliguei. Não vou falar. Aí depois eu vou contar uma outra história. Que a gente gravou, aí a gente teve um contato, né, com todo mundo ali. Aí eu falei, não, vai passar daqui a uns meses, eu falei pra ele, eu vou pro Rio. Eu falei pro Prata, eu vou pro Rio, que eu já tava pessoalmente com ele, eu já tinha quebrado o gelo, né. Eu falei, em São Paulo, daqui a uns meses eu vou pro Rio, tal. Aí ele falou, beleza. Quando tiver no Rio, me liga. Ele falou isso aí pra mim. Quando tiver no Rio, me liga. E a gente tava trocando composições
Sim. No WhatsApp. Que legal, né, cara? Com prateado. Ele tava mandando umas coisas do Beleleu, que na época ele tava... Sim, o Beleleu. Ele mandou algumas músicas dele com o Beleleu, que ele também é um cara empresário. Beleleu é outro grande cantor, né? Sim, e o Prata, ele também é um cara empresário, ele é um cara investidor, entendeu? Ele tem os artistas que ele coloca nas rádios. Claro, se ele enxerga futuro no determinado artista, ele vai existir, né? Principalmente no lance da composição, no meio da composição, que ele tem as portas abertas para botar música em vários lugares e esse dinheiro voltar com a AdSense, né, com os direitos autorais. Aí tá, beleza. Aí ele me falou, quando tiver no Rio, me liga. Aí eu gravei, fiz o lançamento, fiz toda a parada. Passou um tempo, eu voltei pro Rio. Aí quando eu voltei pro Rio, Prateado falou pra mim ligar pra ele. Vou ligar. Eu eu tinha tocado, era uma quinta-feira, no Espeto Carioca, na praia da Barra da Tijuca. Que eu tava tocando direto lá, tava com os meus amigos, né, que tocavam, eu ia junto, aí acabava tocando. Aí eu, vou ligar pro Prateado. Quando eu vi, liguei. Aí não, mas eu tava convicto, não, vou ligar. Acho que eu tinha bebido uma caipira. Eu vou ligar Prateado agora. Liguei. Quando eu vi, desliguei de novo. Não acredito. Quando eu desliguei, ele me ligou. Aí ele me ligou e eu falei, agora não tem mais o que fazer. Aí a Dendir, fala, Dudu, beleza? Não sei o que, tá no Rio. E eu, puta merda, e agora? Aí comecei a conversar, trocar ideia, né? Que, eu tinha quebrado um gelo, mas depois, Sim. É surreal, era bem mais novo que eu sou hoje. Não tinha aquela visão comercial da coisa, não tinha o lance das composições, eu não imaginava como era o mundo das composições. Sim. Foi a partir daí que começou a abrir a mente. Aí ele falou, beleza, não sei o que, eu tô no Rio, tô em São Paulo, tocando tava tendo um show que ele tocava com o Sorriso Maroto na época e com o X de Ouro. Ele falou, eu toquei com o Sorriso e vou fazer um show com o X de Ouro. Mas amanhã eu vou... Ele saiu de São Paulo, foi pro estúdio só pra falar comigo, depois voltou pra São Paulo. Ele falou, amanhã tal hora eu vou pro estúdio pra gente conversar, não sei o que. Aí eu fui lá. Aí passou outro dia, né? Eu tinha que ir, ele mandou o endereço pra mim no WhatsApp e tudo. E eu não... cara, até hoje não vou esquecer. A rua tem um nome, não sei o que, sertanejo. Eu até fiquei... Cara a casa do samba no Brasil, onde grava todos os caras do samba, o nome da música é sertanejo. Foi um trocadilho, né? Aí a gente foi lá, conversamos, trocamos uma baita ideia. Aí eu conversei sobre a identidade e expressão sonora, né, da banda, característica sonora. Aí ele conversou bastante comigo, ele teve também interesse em produzir e tal, que a gente dividisse algumas coisas, tal, fizesse um bem bolado ali, porque ele queria as composições. Queria que eu ficasse no time ali, de certa forma. E eu até tava afim, né, de ficar. Aí a gente conversamos sobre identidade visual, que eu tava tendo uma ideia, né, eu queria fazer uma coisa mais samba, voltada pro samba. E ele já não, ele falou, não, cara, tu tem que fazer uma parada assim. Ele tem uma parede cheia de quadros, né, lá. Ele apontava, tem que ser aqui, ó. Pum, ele botou o jeito moleque, raça negra, não sei o que, porque ele falou que a minha imagem... E eu ia conseguir sair somente do meio do samba, eu ia conseguir ter um alcance maior em outros públicos. Tá? E realmente hoje... mais pop, né? Uma visão mais pop. Hoje realmente eu consigo concordar, entendeu? Aí eu já vejo. Só que aí eu voltei, eu tava no Rio, aí eu voltei por causa de uma infinidade de coisas, família também. Teve o fato da minha avó, né? Que eu fui muito apegado, né? Só até hoje. Que a avó acabou falecendo também, depois. Inclusive faleceu comigo, nos meus braços. São coisas que não... marcam, né? Não, e não tem preço. Eu não poderia perder isso por nada no mundo, nem por qualquer proposta. Com certeza. Melhor proposta do universo. Não ia perder esse momento, entendeu? De estar com a pessoa que... Despedido, né? Imagina. Não podia, e eu acredito que as coisas foram acontecendo exatamente por isso, é destino. Não é, sei lá, a gente vibra e vai acontecendo e a gente vai tendo as escolhas, né? E aí a gente faz, e aí tu vai julgar o que é certo, o que é errado, o que é importante pra ti e o que não é. Não necessariamente seja uma obrigação, ou, né? Mas aí vai da índole de cada um. E eu não poderia trocar esse momento, senão eu não ia me perdoar nunca na vida. Sim, né? Com certeza. Não tem como. Mas foi uma sábia decisão. Agora, vindo pro atual momento, o que o Dudu tá fazendo hoje em dia? Como é que está? O que tu tá preparando? Eu tô sabendo que tu já tá preparando uma ida. O Dudu tá cansado. Lá pro eixo de São Paulo. Pois é, pra te ver como as coisas são. Passaram todos esses anos. Eu aproveitei cada parte, né?
dei o meu melhor em todos e as portas estão abertas. Ainda onde a vida... Sim. A vida, não tem o que fazer, a gente busca, a gente colhe. Mas é isso aí. Um amigo meu me deu uma ideia de fazer uma série. Verdade. fazer uma série que eu tô planejando, né? Porque agora com esse lance da boate lá do pub, a gente tá numa correria, né? Uma correria total, e eu fiz esse investimento aí no fluxo e, querendo ou não, deu uma pausada no lado musical. Sim. Eu tava tocando. Eu tava em fase de correr, né? Agora eu tô na fase de produção. É a fase de plantar e fase de colher. Acho que pelo meu ponto de vista, a fase de colher já tá dando uma pausa, agora tá na hora de plantar de novo. Então, a gente sente, né? É percepção. São ciclos, né? Não tem como a gente decidir... teoricamente ali, como tem que ser na prática, porque é sentimento, é coisas que a gente vai sentindo. Com certeza. As pessoas, às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa, mas não é o momento, aí tu vai fazer o quê? Ainda mais depois de uma pandemia. Mas eu tô sentindo e tô com vontade de voltar a ser mais artista, entendeu? Aí eu tô com esse lance aí, porque a gente vem de uma pandemia de bastante violão e voz, de bastante show pequeno, entendeu? Agora as coisas vão começar a voltar de novo a ser grande, e tô sentindo que eu sou um dos artistas aqui que tem um trabalho autoral gigante, tem possibilidade de fazer mais autoral, participações, então eu acredito que é o momento de voltar. Tô planejando essa viagem aí, vou gravar lá no Vips de novo, né? No Prateado, fazer mais música autoral, e é isso. Poxa, tacar a ficha. Aí eu ia só gravar um EP ali, né? Um audiovisual. Nessa pegada que tá sendo hoje, não é mais aquele lance de DVD, é mais aquele audiovisual. Só que aí teve um cara que me deu uma ideia pra fazer uma série, gente. Então, eu ia dizer agora, isso aqui é um spoiler que a gente vai lançar aqui, mas a gente vai fazer uma parceria bem forte aí, o Dudu vai estar gravando aí uma série em vários episódios, contando a história, o dia a dia, viagem dele no Rio de Janeiro. Isso aí. E vai estar passando aqui na TV Mar. Boa. Só isso nós vamos falar, Dudu. É então, isso aí. Aguardem. Agora de música porque a toda vai ser uma série, é isso aí. Isso e vai ser legal, né? Vai ser legal. Muito legal. Vai ser certeza. Inovador novamente. Inovador mais uma vez, como é a tua cara. Falando nisso, não tem como deixar de falar. Tu falou agora há pouco, né, do teu atual negócio. E aí daqui a pouco tem o lado do empreendedor. E aí, cara? Pô, esse lado já existe desde quando eu tive que começar a fazer festa, né? Sim, é verdade. É uma coisa que é bom. Razão. É bom porque a gente começa a aprender, né? A gente começa a ver as coisas de outro lado, começa a ver como funciona o lance dos interesses, o lance financeiro. A gente perde muito, mas ganha também. Acho que a gente ganha muito mais do que perde. É experiência. Conhecimento vale mais que prata e ouro. Com certeza. É o que traz, né? Então é isso aí, é uma coisa que é bom. Eu Fala um pouquinho de chalé lá. Seja bom pra música também, né? Fala um pouquinho chalé. Eu tive lá outro dia, inclusive, quero aproveitar e dizer o seguinte: que pizza! É boa pizza. Senhoras e senhores, que pizza! Alô, Gugu, alô, Adão. Olha, que loucura. Chalé 737. O chalé surgiu com o Luiz Figueiredo. Sim, grande Figueiredo. Figueiredo tá até fazendo tá com os Figueiredo, nunca para, né? Não para. Não para nunca, mas tá certo, Figueiredo. Isso aí. Tem que tocar os cavalos. Ele me chamou pra tocar. Eu falei, pô, cara, eu tô velho já. Eu não quero tocar mais direto, eu quero tocar menos, né? Ter alguns negócios, que eu já tenho alguns outros ativos, né? E eu quero tocar menos, mas tocar com qualidade. Voltar a fazer o que eu sempre fiz, né? Que na realidade o diferencial pra mim é fazer o que a gente tava fazendo no momento. Mas eu aproveitei o momento também. Com certeza. Aquele show mais próximo do público. Mais intimista. Mais intimista. Aprendi muito. Sim. A controlar o jogo, porque eu não gostava de fazer violão e voz. Hoje eu já gosto. Hoje é uma coisa que eu acho legal. De fazer um violão e um instrumento, por exemplo, violão e bateria. Cara, isso eu odiava. Legal, né? Eu odiava, não gostava de fazer. Eu era acostumado a ter um bandão atrás. Claro. Mas foi uma coisa que, pô, eu comecei a pegar gosto, porque comecei a dominar tudo que a gente gosta de tudo que a gente domina. Aí foi bom. Mas aí o Luiz já me fez a proposta pra tocar. Eu falei, cara, tocar não. Luiz, eu quero, vamos pegar a casa aí, porque eu senti que ele tava precisando de ajuda, de divulgação, né? Que eu também tenho o esquema do digital que eu faço.
Aí a gente pegou junto a causa aí eu fiz uma parceria com o Pedro, aí depois o Pedro saiu e agora tá o Adão. E a gente se encarnou ali e tá fazendo virar. E surgiu o Chalé 737, que a princípio não tinha um nome. Tinha o Chalé, que o Luiz sempre gostou, né? Tem a produtora Chalé e tal. Eventos. Né, a produtora com o nome disso. E é uma coisa que sempre deu bom pra ele, então não tinha por que tirar, né? E o 737 foi tipo assim, Chalé não pode ser só Chalé. Aí a gente pensou em milhares de nomes, né? Lounge, um monte de coisa que poderia, até nomes legais. Mas, Chalé 737 é legal, porque é o endereço. O 737 é o número do negócio, é o número da casa. Claro. Então, de certa forma, ele fixa na tua mente. Aí a gente construiu. A gente tá, como eu te falei aquele dia, que nem o Disney, que nem o Walt Disney. A obra é eterna. Ah, com certeza. Mas aí a gente começou devagarinho, começou testando, né? Fazendo os eventos de teste ali. Agora a gente tá com uma gastronomia legal. Inclusive já tá no iFood. Agora, quem quiser pedir no iFood, peçam pizza do iFood. Tem pizza, tem calzone, tem torrada. Vai ter mais coisas com o continuar do tempo. A gente vai anexando as coisas, né? Até o ambiente mesmo. E é isso. Vão lá, quem não conhece, aparece lá pra conhecer. Toda quarta-feira tem a Quartaneja, voltamos com a Quartaneja. Pô, que legal. Quinta-feira tem pagodinho dos parças. Domingo vai começar a ter o Domingo é Dia, que vai ser o pagode solidário. Legal. Todo domingo a entrada vai ser 1 quilo de alimento, ou roupa, ou alguma coisa assim. Inclusive a gente pode fazer alguma coisa nas entregas. Claro, podemos sim. Vou lá fazer uma parceria quando vê. Isso é muito legal. De toda a segunda, é uma coisa que eu sinto muita falta, que é uma coisa que me aproxima dos outros planos, entendeu? Me aproxima da minha avó, me aproxima do Giovanni, coisas que eu sei que engrandecem o nosso espírito. Sim, fazendo bem é sempre muito bom. Que faz, cara, é uma coisa que realmente não tem preço. Eu sinto muita falta disso. Então, preciso me repor dessas energias para dar todo o gás que a gente tem que dar. Que legal. Dudu, passa muito rápido o tempo. Olha só, meu Deus do céu, tem que dar uma olhada aqui, porque é o seguinte, eu acho que já faltam, a gente tem mais 5 ou 6 minutos só de programa. Deus. Mas foi legal essa linha do tempo, essa linha do tempo foi fantástica. Teve todos os sentimentos. Então, como eu disse no começo do episódio, né, para contar boa parte, na verdade, não tudo, né, do Dudu precisaria uns 3 ou 4 episódios do programa, mas acho que deu para traçar uma linha do tempo bem legal e outro lado, trouxesse aí algumas curiosidades que eu mesmo não sabia, de várias histórias que tu contou. Eu acho que isso é legal. Um lado mais pessoal, mais... Essa é a proposta do programa, né? Mas antes de encerrar, vamos deixar um spoiler aqui no ar também, porque a gente vai fazer juntos aí um projeto que eu já tinha vontade de fazer há bastante tempo. Dei a ideia pro Dudu e quero inclusive agradecer aqui, deixar registrado, né, por tu acreditar na ideia no projeto, que vai ser uma mentoria musical, mentoria, né? Artística, né? Não artística, na verdade, né? Vai ser pra tudo. Boa! Esse nome fechou. Tá aí, mentoria artística. Porque arte é tudo nessa vida, né, Dudu? Arte e nada melhor que a gente passar o nosso conhecimento, né? E aprender, né? E aprender, porque é troca de conhecimento. Troca. Né? Pô, essa ideia aí, eu te falei, né? Não tem... É o que eu sempre falo, gente. Agora vocês vão me ouvir. O Selmo é um cara que eu conheço desde criança, desde quando ele não me conhece. É um cara que ele não precisava estar falando de música, ele não precisava levantar a bandeira do samba, ele não precisava fazer nada disso. Ele poderia fazer qualquer outra coisa como as outras pessoas comuns da cidade. De todos os habitantes da cidade, cara, a gente tem um Selmo. Que legal. Entendeu? Obrigado. É um cara que luta, que chama o Duck aqui pra falar sobre projetos, que fala sobre o Hernani ter tocado verdade, Nana Maria Braga, coisas que são de grande importância pro lado artístico da cidade, que ninguém dá bola, ninguém percebe, mas o Selmo nunca deixa passar batido. Tem muita coisa que acontece, tem muita gente boa aqui. É verdade. E as pessoas não se importam com isso, elas só se importam com o resultado final. Quando dá certo, dá dinheiro, entendeu? Só que o resultado final nunca vai existir enquanto não tiver o primeiro, entendeu? Enquanto o primeiro passo tem que ser valorizado para chegar até o último. Se não tiver o primeiro, não vai ter o último. Então é disso que a gente precisa. O Selmo é um cara que sempre que precisar, Selmo, eu vou estar aqui para qualquer coisa, qualquer projeto, até porque eu sei que tu é um cara que vive, assim como eu te falei do Instinto Moleque no começo, que os outros estavam tendo outros planos e eu estava tendo o mesmo. Eu sinto que tu tem o mesmo, ainda é o mesmo plano. É verdade. Ele muda. Ele se adapta. Vai se adaptando, vai evoluindo. Vai evoluindo ao momento. Mas a base dele não muda. Né? A base dele não muda. O objetivo não muda. E o que eu acho mais, tipo assim, mais incrível, que o objetivo não é pra ti. É verdade. Não é para o Selmo Júnior. É um bem comum. Verdade. Não, isso aí que é uma sacada que, cara, se tu parar e pensar,
Não tem porquê. Eu conheço muita gente que poderia fazer algo e não faz. Enquanto o Selmo tá aí desde que eu... Cara, já tô com 30 anos. É verdade. Tô com 30. Eu conheço o Selmo desde sempre. Lutando pra fazer swingando de rua. Lutando pra fazer projetos. Lutando pra fazer coisas pros outros. Então... Pô, que isso, irmão. Cara, eu nem tenho mais o que falar. É uma honra. Só dizer o seguinte, ó, gratidão, cara. Gratidão por tudo isso, ó, gratidão. Pô, tuas palavras foram fantásticas. Muita coisa e o melhor de tudo é que eu sei que, pô, a nossa parceria, a nossa energia realmente é muito parecida, né? Porque tu também é assim, E eu acho que esse é o nosso maior legado, isso que a gente pode deixar nessa vida. Isso é o melhor da vida, né? Com certeza. As pessoas só têm que saber disso. Dudu Castro, com certeza. Dudu Castro hoje aqui no Cultura Pop, irmão, pô... Sem palavras, tamo juntos sempre. E aguardem, porque vem aí então a mentoria artística. Esse vai ser demais. E com o Dudu também, passando todo esse conhecimento, toda essa bagagem que ele já vivenciou como artista. Vamos mais aprender que isso. Vai ser fantástico. Então tá, brigadão. Tamo juntos. Vamos chegando ao final do episódio de hoje. Tenho certeza que vocês curtiram. Obrigado pela parceria, pela audiência. E até a próxima edição, até o próximo episódio do Cultura Pop. Valeu.